Namastê, boa tarde. Eu tive um almoço com meu pai hoje e a gente conversava. Meu pai ele é médico, ele tem especialização em neurociências do comportamento, então a gente sempre troca bastante informação, né? As nossas conversas são sempre bastante produtivas e é interessante, né? Como parece que essa é uma percepção que eu tenho a respeito dos assuntos, né? Parece que todos os assuntos, conforme você vai estudando, conforme você vai evoluindo e vai se aprimorando em determinados assuntos, parece que você chega à conclusão que as coisas são como diamantes, né? Elas têm diferentes facetas, elas têm diferentes aspectos, e conforme você vai conhecendo esses diferentes aspectos, eles vão todos convergendo para os mesmos pontos, né? A gente estava conversando, enfim, sobre muitas coisas, e dentre elas um aprendizado que eu tive quando eu fiz a minha formação em practitioner, em programação neurolinguística, em uma psicologia diferente, uma psicologia idealizada por uma teórica chamada Virginia Satir, e ela propôs um entendimento do ser humano através de um nome que ela deu, que é o nome de psicologia das partes, né? Essa psicologia das partes, ela compreende o ser humano como se fossem sistemas, sistemas feitos por várias partes. Então, assim, se a gente fosse ser uma fruta, a gente estaria mais para um cacho de uva do que para uma pera ou então para uma maçã. Por mais que exista um elemento estruturador que amarra cada uma dessas partes, como os cabinhos, né, do cacho de uvas, o que forma o nosso todo, o nosso sistema, são vários gomos desse cacho de uvas. E eu acho que essa é uma visão bastante inovadora, é uma visão bastante interessante sobre o ser humano, porque eu acho que faz bastante sentido pensar na nossa individualidade como sendo nós somos várias pessoas, né? É fácil da gente entender como a gente é várias pessoas quando a gente pensa nos papéis sociais que a gente desempenha, né? Então a gente é namorada, a gente é profissional, a gente é mãe, a gente é irmã, a gente é esposa, a gente é amiga, a gente é funcionária, a gente é chefe, a gente é vizinha, né? A gente desempenha diferentes papéis. Então nós somos várias pessoas. Mas se a gente for pensar, nós temos diferentes facetas dentro da gente, né? A gente tem existem diferentes Flávias dentro de mim, assim como existem diferentes vocês dentro de vocês. E é interessante entender isso pelo modelo proposto, né? De vida mental, né, que a gente pensa em vida mental como se fosse uma pirâmide ou então um iceberg, que aquela pontinha aqui em cima, 5% representa a nossa vida mental consciente, 3 a 5%, e 95 a 97% representa o nosso amigo, ou às vezes inimigo, inconsciente, né? Então se fosse um iceberg, 5% estaria fora da água, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente fala, todas as vezes que eu falo que eu falo do que aconteceu comigo, que eu falo da minha visão das coisas, que eu falo da percepção que eu tive, que eu falo das minhas memórias e dos meus aprendizados, eu tô falando só dessa pequena parte, dos 5%. O restante, que é a maior parte, né, tá submerso, né, tá nas profundezas do mar sem fim, onde a gente precisa de muito trabalho, porque a luz não chega, né? Então a gente precisa levar a luz até, ou baixar o nível da água para a gente conseguir aumentar essa pequena parcelinha ali de consciente, de conteúdos inconscientes, de conteúdos conscientes. E o grande barato é que assim, tudo que a gente vive na nossa vida, tudo aquilo que você já viveu na sua vida, ficou registrado no seu inconsciente sob a forma de memória. Cada situação que você viveu deixou uma marca no inconsciente, porque é no inconsciente que as experiências ficam registradas enquanto memória. Cada memória cria uma crença e cada crença leva a um comportamento. E quem se comporta são as partes. Então vamos supor que em determinado momento na minha vida, quando eu era criança, eu aprendi que, sei lá, quando eu queria a atenção das pessoas, que se eu chorasse, todo mundo, ou fizesse birra, todo mundo prestava atenção em mim.
né? E de fato muitas crianças aprendem isso, né? Porque os pais não querem a criança fazendo escândalo, se jogando no chão do shopping ou então no meio do restaurante, e aí é dada a atenção para aquela criança, né? Uma das premissas da programação neurolinguística é que todo comportamento, quando ele é aprendido, ele está correto, ele é adequado. Então, naquele momento, ele foi funcional, ele foi adaptado e ele foi bem sucedido. A criança queria atenção e ela conseguiu. A questão é que isso cria uma crença de que toda vez que for necessária a atenção, né, e aí a gente já começa a ir pelo caminho da subjetividade, porque quando é que eu preciso dessa atenção, quando é que eu não preciso da atenção, isso já é completamente subjetivo. Eu preciso da atenção, eu tenho um registro que eu choro e eu consigo essa atenção. Só que depois de 30 anos, isso não é mais funcional, mas isso é mais forte do que eu, e eu continuo me comportando dessa forma. E aí vem esse entendimento sobre o ser humano, né, que eu acho incrível, essa psicologia das partes, essa compreensão de que, assim, não é você o chorão, porque a gente tende, né, a vestir essa carapuça e a se identificar com essa identidade de eu sou um chorão mesmo, mas que coisa, né, isso denigre a minha autoimagem, eu tô lá conversando com o meu chefe me dá uma carcada e eu caio no choro, ou então eu tô brigando com o meu namorado, tô conversando com o meu namorado e eu desato a chorar, ou então mesmo dentro de uma relação de amizade, de repente algo me é dito, né, e eu emburro, ou então eu choro. Isso foi aprendido em algum momento da sua vida. É uma pessoinha, e aí que eu acho incrível, porque esses aprendizados, eles acontecem em sua grande maioria, para não dizer 100% deles, entre vida intrauterina e os 7 anos de idade. E eu comecei esse vídeo falando da conversa com meu pai, porque realmente é uma coincidência muito grande. Meu pai, ele fala isso, né? Que quando a gente nasce, o ser humano, ele é um bicho muito complexo, né? O nosso aparelho mental, o nosso cérebro, ele é tão complexo que a gente nasce antes de estar pronto. Tanto é que as crianças vêm com a moleirinha aberta, né? Precisa tomar cuidado com os bebezinhos. E a gente é tão complexo que a gente nasce antes de ficar pronto. E esse desenvolvimento do aparelho mental, ele se conclui por volta dos 7 anos de idade, que também é a idade por volta da qual a dentição se completa. Né? Os dentes caem, os dentes nascem, que é também a idade até o ponto máximo em que essas crenças todas se estabelecem. Então, eu acho que isso tem a ver com o funcionamento estrutural mesmo do cérebro, né? Então, você aprende uma coisa, você cria uma rota neuronal, os neurônios conversando entre si, isso está aprendido ali, e você passa o resto da sua vida funcionando daquele jeito. E muitas vezes se criticando por isso, muitas vezes tendo uma visão muito negativa e muito pejorativa de si mesmo por causa disso. Né? Essas partes que se comportam dessa forma, a sua criança birrenta, a sua criança chorona, a sua criança mal educada, que bate o pé, que faz birra, é uma criança e é uma parte sua. Não é que você é assim. Eu sou assim, eu sou orgulhoso, porque o meu problema não é seu problema, porque você, enquanto unidade, não existe. Você é feito de partes, isso é uma parte sua que está se comportando dessa forma. E atentem, é uma parte entre 0 e 7 anos, é uma criança. Formas de se lidar com essa criança, né? A programação neurolinguística vai oferecer uma infinidade de técnicas, né? Técnicas que devem ser desempenhadas por um programador, né? Neurolinguístico. Mas eu acho que existem 2 técnicas que são bastante interessantes que podem ser usadas sem um programador neurolinguístico por perto, que é o acolhimento e a livre expressão. A livre expressão dessa criança, eu acho que é talvez uma técnica bastante eficaz, bastante eficiente, que é você colocar no papel, dar voz a essa criança birrenta, dar voz a essa criança magoada, dê legitimidade para ela. Premissa básica, todas as partes são igualmente importantes para o sistema. Essa criança ela é tão importante para esse cacho de uva quanto qualquer outra parte, inclusive quanto qualquer outra parte da qual você sinta orgulho. Então essa criança ela não pode ser renegada, ela não pode ser julgada, expulsa da sua vida inconsciente, ela faz parte de quem você é. Você precisa trazer ela para perto, ela precisa se expressar. Para ela se expressar,
Pegue uma caneta, um pedaço de papel e dê voz a essa criança. Deixa que ela se expresse, como que ela está se sentindo, o que ela gostaria de estar fazendo, por que ela está se sentindo, ela está frustrada, ela está irritada, ela está decepcionada. Dê voz, porque energia, emoção é energia que precisa ser direcionada, precisa ser mobilizada. Dê voz. E um outro exercício muito simples, muito simples, e você pode fazer esse exercício sempre que você perceber que existe uma parte sua da qual você não gosta, uma parte sua que você tem vontade de empurrar do penhasco. Você simplesmente pegue essa parte, se identifique com ela, enxergue dentro de você onde está essa parte. Pegue as suas duas mãozinhas e pode colocar a sua mãozinha direita sobre o seu peito, a mão esquerda sobre o seu umbigo e simplesmente respire alguns momentos nessa posição, sentindo as suas mãos no seu corpo e acolhendo a si mesmo, tal como você faria com uma criança. Pode fazer um carinho. Respira fundo algumas vezes e tenta mostrar para essa criança, através do seu toque, através da sua respiração, que o que ela quer através desse comportamento de fazer birra ou de chorar, ela pode obter de uma outra forma. E garanta a ela que você vai se comprometer em ajudá-la a encontrar formas alternativas. Diga a ela que você reconhece que ela só está tentando fazer o melhor para você. E que existe uma forma ainda melhor dela agregar ao sistema aquilo que ela está procurando. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Acolham as crianças de vocês. Namastê, um grande beijo. Até já.